Olá, turma, vamos para mais uma aula, né, nos aprofundando aqui cada vez mais nas lutas, sobre as lutas do mundo. E hoje vamos aprender algo que eu creio que todo mundo aqui conheça, que é o MMA. O MMA, ele vai se constituir de um tipo de luta oficial que os atletas que se confrontam podem ali utilizar golpes de mais de uma arte marcial. Então, ou a maioria, usam ali diversas artes marciais para poderem utilizarem nas suas lutas de MMA. O jiu-jitsu, o judô, o boxe, o muay thai. Então, eles reúnem diversas técnicas de lutas de outras artes marciais e utilizam aí no MMA. Em geral, é bastante comum que cada atleta tenha a sua especialidade em uma modalidade específica, certo? Ele foca em uma arte marcial. E os embates eles vão permitir que a disputa ocorra em pé ou no chão, utilizando-se de técnicas específicas do judô, do karatê, jiu-jitsu, enfim, né? Diversas lutas aí que possam ajudar a vencer o seu oponente. O MMA ele tem origem da forma que nós conhecemos, ela é brasileira, certo? Seu início ele se deu na década de 30, quando o jiu-jitsu, por meio de Hélio Gracie, tentava se estabelecer no país como uma arte marcial eficiente. E nesse contexto eram promovidos confrontos entre lutadores de outras artes marciais contra especialistas em jiu-jitsu. Para vocês entenderem um pouquinho disso, dessa questão do jiu-jitsu aqui no Brasil, é o seguinte: um mestre de arte marcial veio aqui para o Brasil para divulgar a sua luta. E quem recebeu este mestre foi a família Gracie. E como forma de gratidão, esse mestre acabou passando seus conhecimentos. A família Gracie, se aperfeiçoando ali, criou a sua própria arte marcial, né? Originária da arte marcial que o mestre ensinou. E essa arte marcial que a família Gracie criou foi o jiu-jitsu brasileiro, tá? Muito utilizado no MMA. Muitos dos que praticam MMA vieram aí do jiu-jitsu brasileiro. Então, a partir do momento que houve aí uma difusão do jiu-jitsu brasileiro, houve aí também uma criação do MMA, porque a família Gracie, os que conheciam os lutadores do jiu-jitsu brasileiro iam contra lutadores de outras artes marciais, tá? Então, houve aí essa mistura, cada um com sua luta, e veio a ser criado o MMA. Surgiu nos anos 90, né? Mas suas origens vêm desde antes de Cristo. Se a gente for voltar no tempo, na história das lutas, vemos que cada luta sempre vai ter uma origem bem antiga, né? Como algumas citações, vemos aí que em 648 anos de Cristo, o pancrácio era uma luta popular na Grécia e foi incorporada nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos antigos, da antiguidade, e esse estilo era usado nos treinos militares de Esparta. Envolvia soco, chute, estrangulamento e durava até que um dos oponentes ficasse inconsciente. Mas o vale tudo moderno, né, já aí na era moderna, só começou a surgir mais de 2.500 anos depois, no Rio de Janeiro. Em 1993, um dos Gracies organizou o primeiro UFC, fazendo do MMA um fenômeno mundial. Então, vemos aí que a luta de MMA, ela tem, se a gente for olhar, tem realmente uma origem bem antiga em lutas, em técnicas de treinamento do exército lá da antiguidade. Com o passar do tempo veio se adaptando, né, à era moderna até chegar na era contemporânea, onde se oficializou aí a luta como o MMA. A primeira organização de um torneio de MMA ocorreu nos Estados Unidos,
por incentivo de um dos Gracie. A família Gracie aqui no Brasil tem uma influência muito grande em questão de luta. Trata-se aí, essa primeira organização trata-se do UFC, que se iniciou no ano de 1993 e que hoje movimenta cerca de 1,5 bilhões de dólares. Então, é um campeonato, é um torneio que gera muita renda, né? As lutas, elas são compostas por 3 rounds de 3 minutos cada, e a exceção se dá em decisão de cinturão, composta por 5 rounds de 3 minutos cada. Temos aí as categorias masculinas, né? Leve, meio médio, médio, meio pesado e pesado, certo? São as categorias masculinas. E as categorias femininas é meio médio e médio. O Brasil ainda permanece com atletas em destaque, né? Nós conhecemos muitos brasileiros, como Anderson Silva, Vitor Belfort, o Machida. Então, temos muitos brasileiros destacados internacionalmente aí no MMA, mas também tem muitos nomes internacionais estrangeiros que tem grande influência aí também na luta de MMA, tá? Então, bem rapidinho aqui para vocês conhecerem, só dar uma pincelada na história, certo? Em outras aulas nós vamos ver outras características do MMA e baseada na aula de hoje vocês vão aí responder o que é o MMA, em que ano houve o primeiro campeonato do UFC, eu falei há uns 2 ou 3 slides anteriores, e quais os principais atletas brasileiros, isso está no slide anterior. Então, vou esperar aí o retorno de vocês. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.